Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos conversando com o deputado estadual Jacó Jacome, do PSD. Você pode mandar aí sua participação, dá tempo a gente fazer a leitura da sua mensagem aqui no programa de hoje. Pareceu mensagem, leitura da mensagem, me lembrei de mensagem anual, viu, dos gestores, Vanúvio. Participe com a gente, já tem algumas participações aqui. Inclusive, já começar aqui, antes da gente trazer nossas informações sobre a vacinação, o Thomas, ele parabeniza o deputado Jacó Jacome, diz que o Rio Grande do Norte ganhou muito com a volta do deputado na Assembleia Legislativa. Tá dado aí um recado. Agora, vamos lembrar aí a você que tem vacinação neste final de semana, mas só no sábado, né, Vanúvio? Pois é, Carol, a vacinação continua neste final de semana aqui em Mossoró. A Prefeitura de Mossoró anunciou que neste fim de semana só realiza vacinação amanhã, sábado. No domingo, os profissionais da saúde e voluntários não vão realizar o trabalho em virtude do Dia das Mães. Pois é, e a gente tem aí, para vocês visualizarem, as informações aí, você que fica em dúvida sobre as UBSs, já vai anotando aí o bairro mais próximo da sua casa com a UBS aberta. São 10 unidades que vão estar abertas amanhã para vacinação deste grupo aí, ó, pessoas com deficiência e comorbidades, com 55 anos ou mais. As comorbidades são diabetes, pneumopatias crônicas, hipertensão arterial, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, os Me ajuda aí, Vanúvio. Anemia falciforme, obesidade mórbida, doenças renais crônicas, imunossuprimidos. Pronto. E são essas as unidades básicas de saúde, além do ginásio do SESI. Além do ginásio do SESI, amanhã também vão estar abertas as unidades do Alto do Sumaré, Alto de São Manuel, Pintos, Santo Antônio, Bom Pastor, Abolição 3, Alto da Conceição, Barrocas, Redenção e Belo Horizonte. Então, presta atenção aí para você. Se tiver dentro desse grupo aí, pode ir fazer sua vacinação. E no domingo, fica em casa, isolamento social, toque de recolher, aproveita o Dia das Mães. Aí, se você puder, junto da sua mãe. Se não, manda uma lembrança para ela, faz uma ligação de vídeo, que a gente sai dessa rapidinho não, né? A gente sai dessa, vamos esperar aqui em breve, né, Vano? Rapidinho já não é mais, já passou há muito tempo rapidinho aí dessa pandemia. Por falar em vacinação, o Geraldo, ele está dizendo aqui, Vanúvio, nós, professores, aceitamos tomar a vacina da Oxford, que está boiando. Tem muita gente que não quer tomar a vacina da Oxford. A vacinação aqui, como só tem a Oxford disponível, a vacinação está tranquila, tem pouca gente procurando. E ele está aqui dizendo que os professores querem a vacina da Oxford. Olha, eu vou cá para nós, viu, Geraldo? Nós, jornalistas, também. Eu também queria, né? Se eu tivesse na idade de tomar, com certeza já teria tomado. Carol, vamos retomar a nossa entrevista com o deputado estadual Jacó Jacome. Tem aqui um questionamento que eu faço de um projeto do senhor, né, que foi apresentado recentemente, um projeto de lei que pune agressores de crianças e pais que praticam alienação parental. Qual é a necessidade deste tipo de projeto, deputado? Vanúvio, a gente está vendo no Brasil casos reiterados de agressões contra crianças. Mais recentemente, o caso do menino Henri, o caso da Laura, que voltou para a guarda do pai, mesmo sabendo que o pai fazia maus tratos, e a mãe teve que dar, porque a justiça definiu. E Henri foi um caso catastrófico, triste, deprimente, e isso se repete, como no caso de Isabela Nardoni, e outros casos silenciosos, que não chegam a óbito, mas influenciam na vida inteira psicológica da criança, no comportamento, na vida psíquica dela, porque uma agressão silenciosa pode durar anos a fio, a ponto de destruir o futuro de uma criança. E nós apresentamos essa medida, que é inédita no Rio Grande do Norte, eu espero que tramite logo na Assembleia Legislativa, que vai criar um banco de dados organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, com um link direto aos magistrados e Ministério Público, que vão rastrear as pessoas, os adultos que foram condenados ou processados
em casos de maus tratos e agressão contra crianças, ou alienação parental, que é uma coisa que destrói muitas famílias também. Pais que ficam longe dos filhos ou mães que ficam longe dos seus filhos por conta de alienação parental. Então, com esse link direto, vai haver uma restrição desses agressores que não vão poder mais continuar aí soltos, fazendo o que querem, adotando, tendo guarda de crianças e reincidindo no mesmo erro, cometendo os mesmos crimes e livres, sem punição. Então, nós queremos dar um basta nessa impunidade e apresentamos esse projeto de lei. Deputado, qual é a opinião do senhor sobre a gestão da pandemia por parte do governo federal e do governo estadual? Eu tenho lá a minha autocrítica em relação à demora do governo federal em comprar essas vacinas. Eu acho que poderia ter sido, sim, compradas logo no ano de 2020, no final, quando elas foram oferecidas. E isso faz com que a gente veja os números crescentes de óbitos de idosos com 60 e poucos anos, que se, caso a vacinação tivesse começado em dezembro ou em janeiro no Brasil inteiro, esses sessentões que vieram a óbitos, infelizmente, poderiam estar, sim, vacinados. Essa é uma autocrítica que precisa ser feita. Acho que, em muitos casos, houve desunião por interesses políticos para manter uma narrativa. Isso não se aplica só ao governo federal, mas também aos governos estaduais, quando se juntaram para fazer um governo paralelo e aí comprar coisas, respiradores e tal. E algumas prefeituras que receberam recursos do governo federal para gerir a pandemia e fizeram política durante o período eleitoral de 2020. Muitos desses prefeitos até foram reeleitos. É complicado analisar de forma geral, porque cada ponto da pandemia, que já dura mais de um ano, teve lá as suas contradições. Então, essa análise deveria ser mais pormenorizada, mais detalhada, para não cometermos alguma injustiça. Mas, em amplo debate, eu posso dizer que, enquanto parlamentar, enquanto cidadão, enquanto jovem, enquanto estudante, eu posso garantir que o melhor caminho para o país era a união dos entes federais, estaduais e municipais, para combater a vacinação, para combater a pandemia e investir na vacinação. Ela já estaria debelada, talvez até concluída, caso essa união tivesse existido lá atrás, no ano de 2020. Deputado, o senhor foi a Brasília em busca de que houvesse ali uma sustentação na prioridade de alguns públicos. É claro que a gente queria que toda a população brasileira fosse prioridade, todo mundo recebesse ali sem distinções. Mas o que o senhor recebeu de respostas desta ida à capital federal? Olha, eu fiquei muito feliz porque nós conseguimos apresentar um projeto de lei na Assembleia solicitando que houvesse a incorporação de grupos com comorbidades ou na linha de frente para a fila de vacinação. E como uma sequência de semanas depois ou dias depois, houve a decisão do Plano Nacional de Imunização em incluir as pessoas com comorbidades nas faixas de 55 a 59 anos, que tenham doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica, enfim, essas comorbidades que foram ditas aí por Carol, doenças crônicas, doentes renais crônicos. Foi exatamente essa solicitação que eu fiz. Por quê? Porque como eles estão em tratamentos imunossuprimidos, com a imunidade muito baixa, eles são de altíssimo risco, além de pessoas que já têm comorbidades crônicas desde a infância. Então, por exemplo, cardiopatas são pessoas que fazem parte de altíssimo risco, tanto quanto o idoso ou tanto quanto o diabético. Então, nós pedimos a incorporação dessas pessoas e o Plano Nacional de Imunização na semana seguinte. Não estou dizendo que foi só a minha solicitação, até porque a Câmara Federal solicitou também através de um projeto de lei a mesma coisa, e eu fui na semana em que esse projeto foi debatido, mas tivemos essa conquista em que, inclusive, Mossoró já vai começar
a vacinar essas pessoas com comorbidades. Então, nós nos reunimos com pessoas da Anvisa, do Ministério da Saúde, solicitamos, levamos o nosso requerimento para que houvesse essa atenção. E agora, inclusive aqui em Natal, já está havendo vacinação também dessas pessoas com comorbidades que estão entre 55 e 59 anos. Eu acho que essa pauta vai aumentar ainda mais. Vai ser incorporado profissionais da educação depois, profissionais da segurança pública, da assistência social, doentes com outras doenças crônicas que não sejam cardiovascular ou de hipertensão arterial. E essa gama só vai aumentando para o bem das pessoas, para o bem da imunidade de rebanho, para o bem da sociedade do Rio Grande do Norte. Espero que isso avance o mais rápido. Nós temos aqui a participação do Marcos no nosso WhatsApp. Ele diz o seguinte: o deputado falou que investiu na educação. Estamos há 1 ano e meio sem aulas presenciais e virtuais nas escolas públicas. Onde foi esse investimento? Eu me referi a ações pontuais que eu realizei, investindo em cursos profissionalizantes, investindo nos jovens da periferia que não têm condições de custear um cursinho. Esses investimentos foram muito valiosos na vida de muitos jovens. Centenas deles passaram na universidade, passaram em cursos técnicos mediante o fornecimento de cursos pelo meu mandato. Eu me referi a isso. Não me referi à atual pandemia, onde as escolas estão fechadas e, infelizmente, crianças e adolescentes estão dentro de casa sem poderem ter o seu dia a dia, o seu crescimento escolar, se alfabetizarem, enfim, crescerem enquanto estudantes. Isso é outro ponto, e o qual eu digo claramente que se a vacinação tivesse sido prioridade, tivesse sido uma meta dos governos com união, certamente os profissionais da educação já teriam vacinados e aí entraríamos com tranquilidade dentro de uma sala de aula. Hoje, ainda estamos nesse debate que já poderia ter sido vencido há meses atrás. Por enquanto, algumas escolas particulares estão tomando todos os cuidados, mas as públicas, que não têm tanto investimento dos governos, que não têm tanta estrutura, que não têm o software tecnológico para dar uma aula online, que não tem estrutura de APIs para dar às crianças e os adolescentes. Então, isso deveria ter sido resolvido, é uma solicitação permanente nossa para que o governo do Estado priorize a volta das escolas públicas para que essas crianças não tenham prejuízo no ano escolar, tamanho como estão tendo atualmente. Mas também não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que a pandemia está resolvida, está tranquila, a ponto de você colocar 40, 50 pessoas dentro da sala de aula, respirando o mesmo ar, correndo sérios riscos. Então, todas as medidas protetivas de segurança precisam ser amplamente discutidas, mas sempre com foco na educação, que é onde hoje, na minha visão, o maior prejudicado são os jovens e os adolescentes. Deputado, como é que o senhor defende que o PSD se posicione nas eleições do próximo ano? Olha, Carol, vou ser bem sincero aqui com vocês, dizer que a minha participação política no PSD ela não é muito de um protagonista, apesar de eu ter boas relações com todos os membros do PSD, sobretudo na Assembleia, meus colegas Galeno e Vivaldo, mas eu não tenho tido protagonismo na discussão política do partido. Então, no momento em que for chamado, opinarei como deveríamos discutir 2022. Acho precoce a discussão política nesse momento, sobretudo agora, quando a gente está tentando vencer a pandemia e tentar sobreviver em meio a tantas mortes, e quando for necessário e o meu chamamento for ativado, eu vou conseguir dar a minha opinião. Acho que o PSD está posicionado como oposição na Assembleia, mas eu nunca sequer fui ouvido pela cúpula partidária no Rio Grande do Norte para saber como eu me posicionaria. Então, eu estou muito à vontade, muito tranquilo, de bem com todos e fazendo o meu mandato, cumprindo o meu papel. Poderá mudar de partido em breve, deputado? Vanúvio, você foi num ponto muito polêmico, viu? Eu estou discutindo algumas opções
mas hoje não há nenhuma definição concreta. Por enquanto, sou membro e deputado pelo PSD, ao qual entrei no ano de 2017. Como é que o senhor vê essa queda de braços entre Fátima Bezerra e Álvaro Dias? Eu acho que beirou até ao ridículo, né? Algumas ações e contradições de um lado para com o outro, para poder manter, assim, narrativas que pudessem beneficiar o lado A ou o lado B. Eu acho que até certo momento foi exacerbada essas medidas, judicializadas, tendo que o Tribunal de Justiça intervir a ponto de algumas coisas irem para o STF. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho para a discussão. É preciso ouvir cientistas, o comitê, para tomar medidas drásticas ou de abertura. E muitas vezes eu percebi que não havia esse diálogo. Por exemplo, a Assembleia Legislativa nunca foi convidada pelo prefeito Álvaro Dias para discutir no Comitê Científico de Natal. Isso é um erro porque nós estamos como parlamentar, ouvimos as bases, as pessoas no dia a dia e podemos contribuir com o Natal. Da mesma forma, nunca vi o Estado e o município sentarem juntos, de frente um para o outro, com seus técnicos, cientistas e médicos, para discutir medidas. Houve uma reunião, mas infelizmente não teve uma decisão concreta. Quem perde é o povo. Deputado Jacó Jacome, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço o convite aí de vocês, parabéns pelo cenário político e pela conversa franca que tivemos. Estou à disposição. Obrigado pela disponibilidade, deputado. A você de casa, a gente agradece a audiência. Um ótimo final de semana. Até segunda. Um ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanham aqui. Lembrem-se aí da missão de formar cidadãos de bem neste nosso país, Brasil, que precisa tanto de bem de verdade, viu? Um ótimo final de semana. A gente se encontra segunda-feira. Uma boa noite e até lá.